Fala, meu povo! Vocês estão vivos? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal mais brabo desse pedaço do Novo Mundo. E olha, eu sei, demorou um pouquinho pra sair esse vídeo, mas quando é pra falar de lenda, a gente vem com respeito, porque hoje a gente vai mergulhar fundo no mistério chamado Príncipe Loki. Sim, o possível dragão serpente reencarnado com hack do Conquistador e olhos que parecem esconder os segredos de um mundo esquecido. Mas pera, antes da gente dar esse mergulho nas profundezas de Elbaf e do submundo, pega seu café e se ajeita na cadeira. Agora sim, vamos parar de enrolar porque a teoria de hoje, meu amigo, essa aqui dá nó na cabeça até de Tenryubito. Seguinte, Prince Loki, o misterioso príncipe de Elbaf, tá sendo chamado por muitos de dragão serpente. Mas calma lá, ele não é só uma cobra qualquer não, hein? O moleque tá mais pra um dragão lendário em forma de serpente. O tipo de criatura que só aparece quando o mundo tá prestes a virar de cabeça para baixo. Tem gente que compara ele com aquela criatura colossal que apareceu em Elbaf. Do mesmo jeito que a Shira-Hoshi foi revelada como a reencarnação de Poseidon, que lutou lado a lado com Joy Boy na Segunda Grande Guerra, dizem que o Loki seria a reencarnação da criatura que apareceu lá na Primeira Grande Guerra. É como se ele fosse o lado sombrio do legado ancestral, a fera que enfrentou os deuses antigos. E de onde tiraram isso? Primeira coisa, os olhos do Loki. Meu irmão, tu já viu aqueles olhos? Parece que um dragão olhou no espelho e viu o próprio reflexo. Totalmente reptiliano, com aquele brilho estranho que só os predadores de verdade têm. E o tamanho do garoto? Loki é um monstro. O moleque já nasce como se fosse um chefe secreto de boss final. Mas ó, a teoria não para por aí. Lá numa capa do mangá tem um dragão roxo, sim, roxo, com uma carinha sapeca, língua pra fora e aquele olhar debochado. Exatamente como o Loki costuma aparecer. E cá entre nós, esse lance da língua pra fora virou marca registrada do moleque. Tá ligado aquele tipo de personagem que sorri mesmo quando tá prestes a destruir tudo? Então, Loki é esse cara. E os olhos daquele dragão da capa? Iguaizinhos aos olhos que o Loki revela mais tarde. E o mais doido, essa capa foi feita antes do Oda mostrar os olhos do Loki oficialmente. Coincidência? Nada. Isso aí é Oda mandando um foreshadowing na nossa cara e dizendo: presta atenção que esse menino aí é problema antigo. Agora segura essa, bora falar do passado do Loki. Irmão, o moleque foi jogado no submundo, ainda é bebê. Repito, bebê. Quem fez isso? Strelzen, aquele doido da Big Mom. E o que aconteceu? O quê? Nada. O Loki sobreviveu como se tivesse caído num colchão elástico. Enquanto outros bebês estariam chorando, ele estava ali, intacto, no meio de um ambiente cheio de feras do fim do mundo. E aí começou a comparação com o Kaido. Você lembra que o Kaido se jogava de penhascos e ninguém conseguia matar o cara? Pois é. Só que o Kaido era adulto, cheio dos músculos. O Loki era um bebê recém-nascido, e mesmo assim resistiu ao submundo. Isso quer dizer que o moleque já nasceu com um corpo resistente pra cacete, tipo o couro de dragão celestial. E se você achou que acabou, pega essa. Mesmo sendo um bebê, o Loki matou uma besta gigante que morava no submundo. Eu disse matou. E não foi só isso, ele degolou a criatura. Isso mesmo, decapitação nível Game of Thrones. Aí tu pergunta, como, tio Jorge? Como um bebê decapitou uma fera do submundo? Mano, tem duas possibilidades aqui. Primeira, o moleque já nasceu com uma força bruta absurda, tipo filho de Kaido com um dragão ancestral. Segunda, e mais assustadora, no momento do nascimento, o Loki pode ter liberado, sem querer, o poder oculto dos seus olhos, junto com nada mais, nada menos que o hack do Conquistador. É isso mesmo, a teoria é que o Loki já tinha esse hack desde bebê e liberou ele no grito, na porrada ou no olhar. Como se dissesse, tu vai me atacar? Eu sou o destino, desgraça. E os monstros do submundo? Foram pro saco. Tudo isso sem ele nem saber o que estava fazendo. É como se os poderes ancestrais dentro dele estivessem protegendo o herdeiro da fúria dos tempos antigos. E vamos continuar por quê, meu parceiro? Esse moleque chamado Prince Loki é um enigma ambulante. Por que estão dizendo que ele tem o hack do Conquistador? Simples, porque nada no que ele fez sendo um bebê é normal. Pensa comigo, que recém-nascido sobrevive a uma queda de centenas de metros no submundo e ainda mata um monstro decapitando o bicho na base do instinto. Isso aí, meu irmão, não é sorte. Isso é despertar prematuro de poder ancestral. A única explicação lógica para isso é que, naquele momento de desespero, o Loki liberou o que estava guardado dentro dele, o poder oculto dos seus olhos, e o hack do Conquistador. Mesmo sem saber o que era, ele soltou tudo, como uma bomba espiritual, e sobreviveu no lugar onde ninguém volta vivo. Agora escuta essa que é pesadíssima. Lembra daquela cena em que o Gaban, sim, o lendário da tripulação do Roger, vira pro Luffy e fala o seguinte: os Holy Knights não são invencíveis, mas só podem ser derrotados por alguém que domine o hack do Conquistador. E quem aparece logo depois soltando uma resposta de peito estufado? Príncipe Loki, meu parceiro.
E olha o que ele disse: antes eu nem sabia colocar em palavras o meu próprio poder. Ou seja, o moleque nem sabia explicar o que ele era, mas sentia que tinha algo gigante dentro dele. E agora ele entende perfeitamente o que carrega. E como se não bastasse, ele ainda manda essa: eu sou o único que já enfrentou esses cavaleiros antes. Eu sei que posso vencê-los. Mano, o cara falou isso com segurança de general veterano. E Cigaban acabou de dizer que só o hack do Conquistador pode derrubar os Holy Knights. E o Loki diz que já enfrentou eles e pode vencer de novo. Tu precisa de mais prova do que isso? O moleque tem o Conquerors aqui. Não é teoria furada não, é pista em caixa alta. Agora segura que o clima pesa. Você lembra da treta no castelo, né? Quando o príncipe Loki e o Jaru presenciaram os soldados traindo e matando o rei Harald? Pois é, foi ali que tudo explodiu. A fúria do Loki se soltou e ele começou a bater de frente com todo mundo. Soldados, traidores e até o próprio rei. E sim, foi ali que o Loki matou o rei Harald. E o detalhe sinistro, durante essa batalha, relâmpagos negros começaram a sair de dentro do castelo. Tem gente que diz que esses raios eram causados por alguma Abyss Mark ativada ali, tipo um selo que invoca um Holy Knight ou algo do tipo. Mas presta atenção, os raios eram diferentes dos que a gente viu quando Shamrock chegou em Elbaf com a Abyss. Lá, os raios vinham claramente do céu, como uma invocação do além. Mas nesse caso aqui, os relâmpagos estavam vindo de dentro do castelo, de dentro. Ou seja, isso não tem nada a ver com Abyss Mark. Esses raios negros, meu parceiro, são o clássico sinal do hack do Conquistador colidindo com outro poder, ou sendo liberado em fúria pura. E quem estava no meio do castelo, enfrentando geral e soltando energia? Príncipe Loki. Então sim, muito provavelmente esses raios eram resultado do Haki do Conquistador sendo ativado com força máxima. E agora vem um detalhe que pouca gente pescou, mas que diz muito. Numa certa capa de capítulo, aparecem lado a lado Luffy, Zoro e Príncipe Loki. E quem tá faltando? O Sanji. E aí tu pensa, ué, cadê o Monster Trio completo? É aí que o negócio fica interessante. A gente já sabe que o Luffy e o Zoro têm hack do Conquistador. Isso já foi confirmado. E essa capa saiu justamente na época em que o Gaban revelou que só quem possui esse hack pode enfrentar os Holy Knights. Aparecer o Loki ali no lugar do Sanji não é coincidência, meu irmão. É o Oda dizendo, esse cara aqui é da mesma linhagem de monstro espiritual. Então junta os pontos. O moleque sobrevive a uma queda no submundo, mata uma besta enquanto ainda é bebê, enfrenta soldados e um rei como se fosse um general, solta raios negros de dentro de um castelo, e aparece do lado de Luffy e Zoro numa capa que representa portadores do Haki do Conquistador. Tá esperando o quê para acreditar que esse cara é o herdeiro do dragão serpente lendário? Sério, esse moleque é muito mais do que um príncipe. Ele pode ser a reencarnação da entidade que botou os deuses antigos pra correr. E por hoje é isso, meus manos e manas. E antes de fechar esse vídeo brabíssimo, deixa eu tirar um tempinho aqui pra agradecer de coração a galera que colou nos comentários do último vídeo e largou aquelas teorias cabulosas que fazem até o Oda repensar o próximo capítulo, hein? Tô falando de vocês, lendas absolutas. Akinori, Puro Senpai, Pedro Cândido, One Piece, o Brabo do Cauê, Matheus, meu mano GG, o misterioso Ronen, o parceiro Bruno, o sábio Sidney, o teórico Raiz Alexandre e, claro, ele, o mito Samuca. Mano, vocês estão malucos. Cada teoria mais doida que a outra e ainda por cima explicando como se fosse da redação da própria OPEX. Valeu demais por fortalecer, por comentar, por se jogar junto nessa doideira de mundo que é One Piece. Vocês são parte real dessa tripulação aqui, tá ligado? Então é isso, família. Se ainda não comentou, comenta aí embaixo tua teoria, tua visão, tua doideira. Vai que tu aparece no próximo vídeo também. E como sempre, se cuidem, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, Pirataria Raiz!